Quem tem razão? Antes de ouvir aqui as opiniões do professor Cássio Faedo, vamos lá, porque a gente tem uma arte aqui mostrando exatamente a idade dos principais candidatos à presidência, ou, na verdade, dos candidatos neste momento. Luciano Bivar, que neste momento as pesquisas mostram como quase impossível a ascensão dele, mas é o mais velho, tem 77 anos, ele é do União Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente que lidera as pesquisas, tem 76 anos. Ou seja, daqui a 4 anos, exatamente daqui a 4 anos, ele vai estar com 80 anos de idade. Ou, obviamente, ele está com aniversário nos próximos meses, né? Então, um pouco mais velho. Jair Bolsonaro do PL tem 67 anos. Daqui a gente já vê uma diferença de 9 anos entre Lula e Jair Bolsonaro muito mais jovem. Ciro Gomes, 64 anos. Simone Tebet, a pré-candidata do MDB, que enfrenta dificuldades dentro do próprio partido para se viabilizar, tem 52 anos. E André Janones, do Avante, é o mais jovem, 38 anos de idade. Professor Cássio Faedo, mais uma vez bem-vindo. Na sua opinião, a idade dos candidatos pode comprometer a gestão, obviamente, no caso de um deles ser eleito, ou no caso do presidente Jair Bolsonaro ser reeleito? Na sua opinião, a idade é determinante para a eficiência da gestão? Levando-se em conta um aspecto que no Brasil é gigantesco. O mundo passa por uma série de transformações e nós temos as transformações do mundo e também os desafios brasileiros. Olha, eu vou tirar um pouquinho o foco da idade e vou colocar esse foco no estado de saúde, né? A nossa Constituição, ela pede tão somente que o candidato tenha 35 anos e seja brasileiro. Então, nós teríamos aí um impedimento, um óbice legal, se questionássemos isso, digamos, no mundo concreto, no mundo jurídico. Então, já seria bastante difícil. Eu entendo que a idade avançada, e eu vou fazer um parênteses aqui para lembrar do Oscar Niemeyer, que trabalhou até 100 anos, e até 100 anos ele estava ali ativo, fazendo projetos, enfim, estava numa boa saúde, especialmente mental. Eu diria que, politicamente, caberia a todos os candidatos, eu digo politicamente porque não há uma obrigação jurídica disso, que eles se submetessem a testes de saúde, inclusive de saúde mental. Por quê? Vão exercer, um deles irá exercer o cargo mais importante, o mandatário mor da República, do Executivo. Então, deveria, por uma questão de cidadania, de respeito às instituições, à democracia, se submeterem por esponte própria a um exame médico, porque a lei não pede. Porque, claro, a chance de nós termos problemas de toda ordem de saúde com a idade é um fato da vida. Então, o Brasil não pode correr o risco de votar num presidente e eleger um vice. Não é? Porque essa não é a vontade. A nossa história, ela é erivezeira em repetir esses eventos, de nós elegermos um presidente e assumir um vice por N razões, não é? Mas, então, acabo ficando com uma resposta em termos, senão eu vou cair no etarismo, porque há pessoas com muita capacidade, com mais idade, e outros já bastante debilitados. Então, um exame de saúde seria muito recomendável e também mudar a lei para que cargos tão... Porque juiz pede, por exemplo, vou prestar um concurso para a magistratura, eu preciso me submeter a uns exames. Então, o que eu diria, né, desse cargo máximo da República? Tá, porque uma coisa é estar ativo na terceira idade, a outra coisa é estar ativo sendo presidente da República de um país. Um presidente não tem folga. O presidente pode até ter folga, mas ele continua presidente. Qualquer coisa pode mudar. E, obviamente, nós estamos falando de uma atividade que, sim, é estressante, é extenuante, e o presidente é a toda hora chamado para tomar decisões. Então, uma coisa não é estar numa idade e com capacidade de fazer uma série de outras coisas. A pessoa está ativa. Bom, isso é um detalhe. Agora, estar ativa e conseguir ser presidente não é muito diferente. Neste caso, a especificidade do cargo não deveria exigir um pouco mais? Eu creio que nós estamos falando do que está na Constituição. Então, a Constituição não pede esse algo mais. Se você me disser, eu acho importante que, por exemplo, ministros supremos sejam mais velhos, eu acho. Eu acredito que deveriam ser mais velhos, porque é um cargo vitalício. Assim como o presidente da República deveria também ter um limite. Porém, esse limite não existe. Agora, eu não faço essa ligação direta. Quando eu falo em atividade plena, eu quero dizer plena capacidade mental e física, ainda que
com o passar dos anos, nós percamos, evidentemente, um pouco. Eu quero dizer, eu estou com 59 anos, o ano passado eu fiz a São Silvestre, então procuro me cuidar. Isso vale para todo mundo. Agora, que a chance maior de nós ficarmos com alguns problemas de saúde mais velho, ela existe, é considerável e tem que ser levada em conta. Tá, porque, obviamente, a questão da idade é sempre um pormenor no Brasil, parece sempre delicado, mas nós estamos falando do presidente da República. Por exemplo, uma coisa é ser presidente, a outra coisa é ser um assessor de primeiro escalão do presidente, um ministro. Normalmente, na iniciativa privada, o presidente da companhia, o que hoje a gente chama pelo anglicismo de CEO, né? Ele normalmente é mais jovem. E aí aquele fundador da empresa, que por acaso tem muito mais experiência que todo mundo, vai para o conselho. Uma coisa é ser conselheiro, presidente do conselho de uma empresa. A outra coisa é ser o presidente da companhia ali, atuando diariamente, tomando decisões diariamente. Essa é a questão, porque eu longe daqui de reduzir o valor da experiência e a capacidade. Não é este o caso. Eu estou dizendo que experiência e capacidade só não bastam numa atividade que requer daquele ocupante explicações ou decisões a toda hora. O senhor acha que o eleitor vai levar isso em conta nesse momento? A sociedade brasileira tem esse aspecto de levar isso em conta? Eu acredito que sim. Nos próximos 2 meses, quando a eleição, quando a campanha efetivamente começar, todo e qualquer assunto que seja pró e contra, e aqui fazendo já né, uma metáfora aqui, com uma figura de linguagem com o programa, prós e contras, isso será levado em consideração. Até agora, nós tivemos muita conversa em rede social, pré-campanha, mas agora, nesses 2 meses, que é a reta final, sim, esse assunto será levado ao eleitor e depende da forma que esse assunto for conduzido, influenciará sim, eu vejo como possível. E isso seria uma mudança na forma do eleitor encarar este assunto no país? Porque aqui o candidato sempre era associado a questões de, por exemplo, maior ou menor sensibilidade a questões sociais, dado o problema socioeconômico brasileiro histórico e longevo também, diga-se de passagem, o aspecto brasileiro em particular é muito grande em relação a isso. A questão da honestidade, ou seja, por causa dos casos de corrupção, nos Estados Unidos, por exemplo, presidentes passam por testes de QI e identificam ali, o resultado normalmente é divulgado. Isso gera uma polêmica gigantesca lá, gerou recentemente, inclusive. Então, o senhor está achando que haverá, digamos, um avanço na maneira como o eleitor encara o cargo de presidência da República? Acredito sim, Piotr. Nós vamos continuar com o percentual de discussão sobre a corrupção. A parte da economia ficará muito forte por conta de inflação, de custo de vida, desse problema brasileiro e também global. Uma busca pela paz, acredito que isso seja uma paz, que eu quero dizer, a política ocupa um pouco menos de espaço na vida do brasileiro, ele quer conduzir um pouco melhor o seu dia a dia com um pouco mais de segurança econômica, segurança jurídica, e sim, quem terá a capacidade de conduzir esse processo nos próximos 4 anos? Isso será levado em conta e eu creio que as campanhas trarão isso fortemente. Professor, só um questionamento do ponto de vista de moralidade, que é outro assunto que sempre é muito importante, eu fiz menção aqui ao histórico de corrupção. A calmaria que o senhor fala da convivência pacífica ou a política ocupando menos espaço no dia a dia das discussões entre as pessoas, acho que talvez seja um desejo, mas eu tenho o atual presidente que exibe um governo com casos, e ele diz que não há corrupção no governo, e quando há um combate muito rápido, e tem o ex-presidente Lula, cujo governo anterior sim tinha, digamos, essa calmaria na sociedade, até pelo crescimento que a China proporcionou ao mundo com commodities, e o Brasil se privilegiou disso, foi privilegiado em relação a isso, porque tem commodities para vender, mas um governo que é associado à corrupção. O quanto que isso vai entrar, a questão da moralidade vai entrar nesse debate agora, nessa eleição presidencial? Olha, ele já existe isso antes de começar a televisão, não é? Mas quando, no primeiro dia, isso será colocado, os esqueletos sairão do armário, de todo lado. Então, a corrupção ainda continuará e terá que existir esse casamento de que há uma resolução desse problema da economia, que as pessoas tenham novamente um poder de compra melhor, que elas consigam a subsistência, e o mínimo de subsistência, e sim, essa paz que eu falo não é a paz da omissão, não. É que as instituições passem a resolver os seus problemas
sem tanto estardalhaço, mas que resolvam os seus problemas, porque uma vez que são eleitos, que os cargos estão sendo ocupados por eleição, por concurso público, o eleitor, o contribuinte, ele já fez a sua parte. Então, ele merece a tranquilidade de poder cuidar dos seus filhos, de tocar a vida para frente, e acredito que quem melhor levar essa linguagem, quem melhor souber dar esse pacote de propostas concretas, terá boas chances no pleito. Cássio Faeda, especialista em ciências políticas, muitíssimo obrigado pela participação nessa entrevista ao Prós e Contras na Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein? Eu que agradeço, Piotr, pela oportunidade de falar aqui. Deixo um grande abraço a todos os ouvintes, telespectadores, enfim, por tantos canais que assistem a Jovem Pan no Brasil e no mundo. Boa continuidade de folga, professor. Obrigado mais uma vez, hein?